Bom dia, turma, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui é o professor Ramon, né, professor de Química, que vou estar trabalhando com vocês durante esse ano. E eu estou aqui nesse primeiro momento fazendo esse vídeo de apresentação para aqueles que ainda não me conhecem ou aqueles mesmo que me conhecem também, né, conhecer um pouco mais sobre mim. E tem um segundo objetivo esse vídeo, que é mostrar os conteúdos que vamos trabalhar durante o durante esse primeiro bimestre, certo? Então, eu quero que vocês, como aluno, peguem, né, sobre esses conteúdos que eu vou estar mostrando para vocês, já estudem, se preparem para que vocês possam sair melhor durante o decorrer das aulas e também para vocês estarem cientes, né, de quais são os conteúdos, o objetivo desses conteúdos o objetivo de estarmos estudando esses conteúdos desse primeiro bimestre, certo? Primeiramente, né, meu nome é Ramon Miranda Silva, sou graduado em licenciatura em Química, ou seja, formado para dar aula mesmo de Química, sou mestre em Química pela Universidade Federal e atualmente faço doutorado em Química também. Estou aqui com vocês no Colégio Costa e Silva há cerca de 1 ano e meio, mas ao todo eu já tenho 3 anos de experiência dando aula, certo? Pessoal, no primeiro ano, o conteúdo de Química ele é pautado primeiramente sobre entender o que é a Química, né? E onde a gente encontra a Química na sociedade e onde a gente aplica a Química na nossa tecnologia, certo? Então, inicialmente, a gente vai estar vendo isso aqui, pessoal. O que é a Química? A Química estuda o que, onde que ela é aplicada no nosso cotidiano, né? Onde a gente encontra, qual foi a contribuição da Química em relação à tecnologia. Por quê? Porque quando a gente fala Química, a gente lembra logo de experimentos, né? De ciência, de estudos da natureza e tudo mais, e realmente é isso mesmo, né? Se a gente pegar por definição, Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. Transformar a matéria é você pegar a matéria do estado A e transformar ela no estado B. Por exemplo, todo mundo sabe que a folha de papel é feita através do quê? Da árvore. Só porque você pega a folha de papel, você não vê ali a árvore. Ela foi o quê? Você pegou, né, a madeira da árvore e transformou ela numa folha de papel. Então a gente fez o que? Um processo de transformação da matéria. E esse processo de transformação da matéria a gente denomina como um processo químico. Então a química ela vai estudar o que? Esses processos, e a gente vai entender com o passar das aulas que ela foi fundamental para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Certo, pessoal? Além disso, a gente vai estudar também nesse primeiro bimestre um pouco sobre a diferença entre transformações químicas e físicas, né? A gente sabe o seguinte, que as transformações físicas elas são transformações do estado físico da matéria. Por exemplo, né, a transformação do estado sólido para o líquido, para o gasoso, aquilo que vocês já viram no oitavo e nono ano, né? Isso aqui é um processo físico, né? Se eu pegar a água no estado sólido e aquecer ela, ela vai passar para o estado líquido, e se eu aquecer ela mais um pouquinho, ela vai passar para o estado gasoso. Então a matéria se encontra nesses 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso, e a passagem de um estado que uma substância sofre de um estado para o outro, ou seja, um exemplo, a água passando do estado sólido, do gelo para a água líquida, isso é um processo de mudança do estado físico. A gente vai entender um pouquinho também sobre ponto de fusão e ebulição, que são pontos ou temperaturas que toda substância possui, onde ela chegou naquela determinada temperatura, ela passa de um estado físico da matéria para outro. Exemplo aqui, ó, você tem água abaixo de 0 graus Celsius. Ou seja, ela está congelada. Se ela chegar a 0 graus Celsius, a gente esquentar aquela água, aquele gelo, até 0 graus Celsius, a partir de 0 graus Celsius ela começa a derreter. Então ela está mudando seu estado físico. Então 0 graus Celsius é o ponto que a gente chama o quê? Ponto de efusão, certo? E a gente vai entender um pouco sobre diagramas de fase, que são o quê? Estudar sobre isso, essas mudanças do estado físico, utilizando gráficos, né, pessoal? É importante a gente entender um pouco, entender como os gráficos, interpretação de gráficos, né? E a gente vai usar um exemplo simples, que é essas mudanças do estado físico, para a gente estar estudando esse fenômeno através de gráficos, certo? E por último, a gente vai estudar sobre misturas,
certo? Por quê, pessoal? Na química, na natureza, a gente encontra as substâncias químicas todas em misturas, né? Por exemplo, se eu pegar uma folha de uma árvore, lá você não vai ter uma substância só, você vai ter uma mistura de substância ali. Se eu pegar um copo com água aqui, ó, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter somente água ali. A gente tem água, sais minerais, e isso é uma mistura. Então, a mistura nada mais é do que a junção de um ou mais componentes dentro de um recipiente. Então, para a gente entender a química, a gente tem que entender que na natureza todas as substâncias químicas elas se apresentam, não necessariamente todas, mas a grande maioria das substâncias químicas se apresentam em misturas, né? O combustível, a gasolina que colocamos no carro, ela sempre está em misturas, né? Com álcool, tem um pouquinho de água em algumas, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente sempre o quê? Encontra as substâncias químicas através de misturas. Então, para a gente entender química, a gente vai entendendo primeiro, né? Primeiramente, a gente vem entendendo o que a química é, né? Onde a gente encontra ela na sociedade, onde ela é aplicada na tecnologia. Depois a gente vai entender basicamente a diferença entre transformações químicas e físicas, e a partir daí a gente vai começar a estudar sobre misturas, que elas vão nos dar base para entender um pouco melhor sobre as transformações da matéria. Porque toda vez que a gente pega isso aqui, ó, pessoal, faz isso aqui, ó, transforma a matéria de uma substância A para uma substância B, a gente sempre está trabalhando com misturas. Então a gente tem que conceituar e entender melhor como que essas misturas se dão, né? Misturas de substâncias químicas, né? A gente vai ver mais especificamente sobre isso, e depois a gente vai ver como a gente consegue processos de separação de misturas também, certo, pessoal? Então, esses aí são os conteúdos que a gente vai estar trabalhando durante esse bimestre, né? No próximo bimestre eu vou estar trazendo um outro videozinho mostrando os próximos conteúdos que a gente vai estar trabalhando, né? Espero que vocês tenham um bom ano letivo, e o que precisar de mim, eu estou aí, certo, turma?